Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peráspera ad Astra. Sim, você deve estar falando aí, mas que porra de nome boiola é esse? Olha só, você que diz isso é porque você não tem cultura e porque você não leu a Bíblia corintiana, que se chama Coração Corintiano, de Lourenço de Afere. Existe um capítulo chamado Per Aspera ad Astra, que em latim, traduzindo do latim, quer dizer da árdua luta até as estrelas. Então, senhoras e senhores, este é o lema do Corinthians, da árdua luta até as estrelas. Este também é o lema da minha vida. Tá bom, porra? E se você teve a sorte, tá certo, de ser corintiano, é porque, de alguma forma, por questões de natureza metafísica, os deuses do futebol escolheram o mesmo destino para você, tá certo? Então, inspire-se da história do Corinthians para aplicar essas vitórias gloriosas para a sua própria vida. Olha só, eu vou fazer alguns comentários hoje sobre questões levantadas aí pelo meu webmaster, o meu irmão João Vitor. Selecionou aqui algumas questões para que eu comentasse, só que o meu irmão ele age nas sombras, tá? Isso daí é típico dele, mas olha só, nós nos complementamos. Eu não sei vocês, mas eu tenho muitos irmãos e assim, quando eu não consigo fazer um negócio e eles conseguem, é como se eu tivesse conseguido fazer, de certa forma. Então assim, eu moro na Europa, ele mora ali em Americana, mas ele e o meu outro irmão também sempre estão indo lá nos jogos, então eu sinto me representado por eles, tá certo? Então olha só, eu estou mais próximo do que vocês imaginam. E ele selecionou-me aqui alguns pontos para que a gente conversasse. O primeiro deles, vamos lá. O Corinthians corre o risco de estrear no Campeonato Paulista sem torcida neste domingo contra a Ponte Preta. Isso porque o STJD, isso ó, SCCP News. O STJD derrubou a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e determinou o cumprimento das punições aplicadas após a final do Paulistão contra o Palmeiras. By the way, que final, hein, senhores? Um dos jogos mais épicos da história da Neoquímica Arena. Que maravilha que foi aquilo. O Corinthians deveria receber um prêmio, porra! Por ter salvado o futebol raiz da boiolização, né? Que coisa maravilhosa que foi aquela festa da torcida do Corinthians. E estamos sendo punidos pela justiça e pela virtude de nossas ações. Enfim, a sanção prevê uma partida com portões fechados e outra com o setor norte da Neoquímica Arena interditado em razão do uso de sinalizadores e rojões. Mesmo com ingressos já à venda, o clube tenta reverter a decisão nos bastidores enquanto mantém a preparação para a estreia marcada para as 16 horas. Olha só, dois joguinhos ali em si, assim, a gente não liga muito, né? Vamos lá. Seriam dois jogos, um jogo aqui com a Ponte Preta e um outro contra o São Paulo sem o setor norte. Qual que é a lógica disso, senhores? Nenhuma, né? Então olha só, Corinthians, isso mostra que o futebol brasileiro tem muita sacanagem. O Corinthians precisa urgentemente transcender as suas lutas internas de modo a se fortalecer nas instituições externas. Olha só, eu costumo brincar dizendo que até o dinheiro que a gente tem que dar para o juiz, para comprar o juiz, tem que estar no orçamento. Então, o Corinthians precisa penetrar as instituições do futebol brasileiro, não para manipular resultados, não para impetrar narrativas mentirosas, como o Palmeiras aí que inventa títulos. Não, 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 não. Para nos proteger, porque provavelmente, né, o desembargador ou juiz filho da puta, com todo respeito, tá certo? Que cassou ali a decisão, né, preliminar do Tribunal de Justiça de São Paulo,
deve ser de um São Paulino que tá com medo dos Gaviões ali no Clássico. Então olha só, além de ser uma grande sacanagem, haja vista que o Corinthians conseguiu autorização para vender os ingressos ali no dia 7, né? No dia 7 começou a vender a porra do ingresso, e aí no dia 9 os caras vêm caçar, né? O que vai mudar substancialmente na punição se o Corinthians ficar um ou mais jogos sem poder dar mando para sua torcida, né? Então é uma grande babaquice. Então, Corinthians, precisamos nos fortalecer nas instituições, porque senão estaremos à mercê de juízes e desembargadores filhos da puta. Portanto, Xandão, se você estiver me ouvindo, Lula, se você estiver me ouvindo, nos ajude aí, porra. Já que estamos em estado de exceção, que vocês pelo menos mexam os vossos cus, tá certo? Se vocês são corintianos mesmo, para salvar o Corinthians desses malditos desembargadores, tá bom? Que querem nos foder, né? Aí eu acho que é algum São Paulino querendo jogar contra o Coringão ali na arena sem os Gaviões, tá? Olha só. Segundo ponto importante. Memphis Depay se animou com a chegada de Marcelo Paz após uma conversa sobre os planos para 2026, superando o incômodo inicial com a saída de Fabinho Soldado. O holandês fez um único pedido ao novo executivo: que a política do clube continue longe do dia a dia no CT Joaquim Grava. Além disso, o atacante se colocou à disposição para auxiliar Paz em situações internas do elenco. O Memphis é o dono do Corinthians, né, pessoal? Não é legal, cara, ter um holandês? Tudo bem que ele ganha bem para um caralho, mas geralmente a nossa ideia seria de preservar o Memphis, mas o Memphis, ele, como ele mesmo diz, ele age por propósito, tá certo? E ele adotou mesmo o Corinthians, parece que é o time do coração dele. Ele se sente favelado. É corintiano de fato, filha da puta, e eu acredito que é ele mesmo que tem que cuidar. A gente precisa dar responsabilidade para o Memphis e ele vai blindar, né? Se bem que blindar é uma coisa meio de viado, mas perdoa, com todo respeito. Coisa de veado, tá certo? Do animal veado, com todo respeito, tá certo? Nada contra os nossos amigos servos, mas o Memphis lança aí no futebol brasileiro a moda de jogadores que jogam por propósito. Você veja que o Gabigol foi naquele podcast lá chamado Podpah, e ele falou, né, que agora ele quer jogar por propósito e tal, né? Então o Memphis é um bom exemplo disso, de jogadores como antigamente que são identificados com o clube, tá certo? Eu acredito que essa seja a tendência, tá? É que assim, eu sei que a classe dos jogadores de futebol é uma classe de dinheiristas e mercenários, tá? Se tem uma raça que gosta de dinheiro, é jogador de futebol. Agora, o Memphis parece agir por propósito, tá certo? Ele poderia estar em qualquer outro clube da Europa ganhando mais ou menos a mesma coisa que ele ganha no Corinthians. Então, parece que ele gosta mesmo desse negócio de cultura de favelado, e ele percebeu que o Corinthians é uma instituição que tem destino, tá certo? Portanto, muito legal. Isso aí, Memphis, nós não sobrevalorizem, você corintiano também, não superestime, tá? As crises internas do Corinthians, assim, é lógico que a gente tem seríssimos problemas ali, mas o futebol se ganha dentro de campo, tá? Se os jogadores forem bons, mesmo com crise, olha, eu joguei futebol um pouquinho na minha infância. Mesmo em várias crises, eu jogava pelado, isso nunca me influenciou, tá certo? Nunca influenciou a minha capacidade de meter um gol, de meter uma caneta, tá certo? Então essa coisa de que crise política influencia dentro de campo, isso aí é balela, tá certo? Se o jogador for bom, ele mete gol, ele broca e bota pocando, tá? Como diz o Renato 38. Portanto, o Corinthians entra firme e forte aí para 2026, todo mundo junto e misturado, com o Marcelo Paz e o Memphis dando o exemplo de jogadores que não querem apenas dinheiro, mas um propósito, tá certo? Então vamos lá, continuando
continuando a próxima pauta aqui, trazida pelo meu amigo Webmaster, caiu o transferban do Corinthians. Que buceta, né, cara? Puta que pariu, o Corinthians levou transferban por causa dessa porra desse Félix Torres. Olha, que o Corinthians pagou a porra do Santos Laguna, que chama. Poderia manda o Félix Torres embora. Esse cara, olha, não confio nesse cara. Esse cara quase nos fodeu ali na final do Campeonato Paulista e muitos outros. Desde o momento que eu vi, que eu bati os meus olhos nesse indivíduo, eu não tinha nenhuma confiança nele. Então mande o Félix Torres para a... Olha, Félix Torres, com todo o respeito, vá para a puta que te pariu. Suma do Corinthians. Você não é bem-vindo ali. E você dá azar. Você vê que o Félix Torres, o Corinthians... Ficou quantos anos o Corinthians não está devendo para todo mundo? Quem se lembra ali dos anos 2000? O Corinthians devia pro Luizão, ameaçaram embargar a Fazendinha e tudo, mas nunca levou um transferban, porra. Agora, por causa desse maldito Félix Torres, o Corinthians levou o transferban. Então ele traz azar para o Corinthians, a presença. Veja bem, existem fatos e pessoas das quais você precisa manter distância, porque elas atraem energias negativas, porra. É evidente que é o caso do Félix Torres, caralho. Portanto, senhores, esqueçam o Félix Torres, tá certo? A gente precisa de um zagueiro. E isso daí, olha só. O meu webmaster mandou aqui o próximo ponto, que é a contratação de Gabriel Paulista, que já está em São Paulo para reforçar o Corinthians. Após rescindir com o Besiktas, o zagueiro desembarcou nesta sexta-feira em Guarulhos, fará exames médicos e falou ao meu timão sobre sua chegada. Aspas, a expectativa é grande, obviamente bate um nervosismo por representar o clube do coração, blá blá blá, e voltar ao Brasil depois de tantos anos. Existe uma ansiedade, mas já estou focado e esperando fazer o meu melhor com a camisa do Corinthians. Olha só, o Corinthians precisa aí. Eu fiz algumas anotações. Precisa manter o elenco atual e, minimamente, nós precisamos de 2 zagueiros, tá certo? E 2 zagueiros, assim, do naipe do Gabriel Paulista, então ele já é um desses. Precisamos de um meio ofensivo, tá certo? E precisamos de 2 volantes pica, tá? Tipo, cabeça de área bruto ali, tá? No estilo Martínez, mas... para ficar pro banco a gente precisa de 2 times, né, por causa da temporada que nós vamos ter. Então, 2 zagueiros, precisamos de um meia, 2 volantes pica e um atacante pica, tá? A gente tem ali o Vitinho, o Memphis, o Yuri Alberto, precisa de mais um ali para deixar o negócio equilibrado. E os que permaneceram no elenco, como o Guinegão, como outros, são bons, mas ainda não são certezas. Nós precisamos de certeza, tá certo? Se o Guinegão for mesmo um bom jogador, que ele prove, tá certo? Então vamos continuar dando oportunidades para ele. Mas, como dizia Standard sobre Julien, s'il s'agit d'un faible réseau, qu'il périsse, sinon qu'il s'attire d'affaires tout seul. Tá? Se o Guinegão é fraco, que ele se foda. Se ele for forte, que ele prove para nós. É o que todos esperamos, tá certo? Então, olha só, o Corinthians vem forte para essa temporada. Não se iludam com esse discurso aí da mídia de que Flamengo e Palmeiras dominam tudo. Veja que Palmeiras levou pirocada e o Flamengo até correu. Aquela história lá de que o Corinthians propôs ao Flamengo jogar no Maracanã é papo reto. Os caras fugiram mesmo. Estão com medo de perder o título lá do Corinthians no Maracanã. Então... dentro de campo, meus queridos, é 11 contra 11, tá? Não superestimem essa coisa do dinheiro, tá? Porque dinheiro é igual bomba atômica. Acima de um certo nível, todo mundo é igual. Então não importa assim, se você tem 1 bilhão para gastar e 300 milhões. O resultado vai ser mais ou menos o mesmo, tá? A única diferença é que aquele que tem 1 milhão, como o Flamengo do Sr. Bap, vai pagar um pouquinho mais caro do que aquele que não tem, tá? By the way, vocês viram o comentário desse babaca aí do Bap? Falando que tem 1 milhão para gastar? Porra, Bap! E aí depois você não sabe porque não tá conseguindo aí contratar, né, o Bidon e os caras. Agora todo mundo vai aumentar o preço, idiota. Mas olha só, como dizia Sun Tzu, quando o seu inimigo começa a dar passos falsos,
deixe-o agir livremente, porque ele está cavando o túmulo no qual ele mesmo vai cair, tá certo? E para fechar aqui os nossos comentários, meu webmaster compartilhou comigo esta nota aqui do SCCP News. Veja bem, o Corinthians recebeu uma proposta de 22 milhões de euros, cerca de 140 milhões de reais, da Lazio pela contratação de Yuri Alberto. A oferta foi confirmada pelo executivo de futebol Marcelo Paz, apresentando nesta sexta-feira, mas considerada abaixo do que o clube espera. Houve proposta sim, mas ela não atende à necessidade do Corinthians pela importância do jogador, afirmou o dirigente. Yuri, que retornou nesta sexta ao CT Dr. Joaquim Grava após viagem à Itália, tem contrato com o Coringão até 2030. O clube detém 50% dos direitos econômicos e, em caso de venda, teria direito à metade do valor, mas precisaria repassar 10% da sua parte ao empresário André Curi, conforme acordo firmado na gestão anterior. Então veja bem, esse negócio aí de ceder jogador a preço de banana, que era a filosofia do Andrés, acabou, tá? O Corinthians precisa ter um time forte. As coisas não vendendo jogadores não vão naturalmente se arranjar, tá? Essa gordura aí o Corinthians já queimou ali nas temporadas 2017, 18 e 19. E outra coisa, sair do Corinthians para jogar no Lazio? Que time, que porra de Lazio? Lazio de cu é rolo. Eu tava olhando aqui, a Lazio está em nono no campeonato italiano. É um time que nunca joga com Champions League, então, porra, o Yuri Alberto, se não for pra jogar na Juventus, meu irmão, e olhe lá, hein? Fica aí no Coringão mesmo, tá? Vamos parar com essa buceta aí de ficar chupando piroca de europeu. Fica aí no Brasil, meu irmão. Você é rei da fiel, meu cara. E com a grana que você ganha, você vem passar férias na Europa. Não precisa morar aqui, não. Tá certo, meu filho? Então para com essa viadagem, fica no Corinthians mesmo até 2030 e seja ídolo, meu querido. Tá bom? Faça história aqui com a gente, tá? Para com essa porra de querer jogar em clube europeu e faça história no Coringão. Você com a grana preta que recebe, você vem passar as férias aqui. É ou não é, bicho? Eu tô errado ou eu tô errado, tá? E outra coisa, essa coisa de esse commodity market brasileiro, eu acho que vai acabar. O euro está sobrevalorizado, tá certo? Mas tem temporariamente. Eu acredito que estruturalmente a moeda não vai ficar muito tempo tão acima do real assim, tá? Então essa prática predatória do mercado europeu em relação ao Brasil vai acabar, tá? Então é isso, pessoal. Deixe o seu like, inscreva-se de modo a aumentar aqui o engajamento do nosso canal e um abraço e saudações corintianas para todos.